Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Começando aqui com um recado importante para vocês refletirem. Que tal absorver o melhor que as dores da vida podem nos proporcionar? Enxergue os ensinamentos que se escondem nos momentos mais difíceis e leve para si mesmo a inspiração necessária para se levantar e recomeçar sua caminhada. Algumas dores te machucam, outras te mudam. Tudo é aprendizado. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Portanto, siga sempre em frente com fé e pensamento positivo, que assim as melhores coisas acontecem. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. É já já! Bom, e hoje eu tô aqui com o André Della Creche, ele é personal trainer e a gente veio aqui na clínica dele falar um pouquinho sobre exercício físico e ele orientar, um pouquinho a gente, umas curiosidades que todo mundo quer saber, né? Tudo bom? Prazer estar aqui e você no nosso programa, né? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com vocês de um assunto tão importante para a saúde da população, da sociedade, que é a inserção, do exercício físico na rotina. E tem muita dúvida, então hoje a gente vai esclarecer bastante coisa aqui para eles. Exato, você já começou falando da saúde, e aqui a gente quer propagar cada vez mais que a gente cuide, da nossa saúde física e mental também, mas é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Então, até para iniciar, eu queria te perguntar, a gente está aqui na sua clínica, e você é personal. Me fala um pouquinho do trabalho que você faz para quem quiser vir aqui, e fazer essa consulta, fazer esse planejamento de treino, que é muito importante para a saúde, não é só para atletas, enfim, quem quer ganhar massa muscular, que a gente fala muito sobre isso, mas principalmente, essencialmente também para a saúde, para você se manter bem, e ter uma longevidade, Com certeza. Vale ressaltar a importância do acompanhamento profissional, Sempre que a pessoa for procurar praticar exercício físico, seja na academia, onde for, se tiver uma orientação, é muito melhor e mais seguro, além de acelerar os processos de resultado, Aqui na clínica, por exemplo, o que a gente faz? A pessoa ela vem aqui, passa por um processo de avaliação, onde a gente vai entender qual que é a composição corporal, quanto que tem de gordura, de massa muscular e quais são os objetivos dela. E sabendo disso, ela vai ter um programa personalizado para ela. E aí você fala, mas você vai acompanhar ela presencialmente? Não. Esse modelo de trabalho chama consultoria. Ela vai levar o treino dela, ela vai ter acesso a um aplicativo e no aplicativo ela vai conseguir ver todos os exercícios que ela precisa fazer com vídeos. E as dúvidas que ela for tendo, ela pode me chamar também. Então é um tipo de personal trainer online, à distância, só que no presencial a gente entende realmente o que a pessoa quer e o que ela precisa. Porque, por exemplo, muita gente acha que é só começar a ir na academia, às vezes com o personal da academia, mas mesmo assim, tem que ter uma regra. Você não pode ir lá e começar a fazer o exercício, não ter uma orientação, principalmente nutricional também junto, sabendo o que a pessoa almeja, se ela quer massa muscular, se ela só quer realmente praticar o exercício. Então é muito importante que antes que ela comece, ela tenha uma consulta. E vocês têm tudo aqui. Eu acho legal que o diferencial é completo, é um atendimento completo. Aqui na clínica nós temos a parte do treinamento, que sou eu que cuido, nós temos nutricionista esportivo, nós temos nutróloga e nós temos fisioterapeutas. Ou seja, é uma estrutura multidisciplinar pensando no indivíduo que também é multi. Então, se a gente for pensar no indivíduo que vai fazer exercício, eu não posso pensar somente no objetivo estético. Eu preciso entender como é que está a alimentação, eu preciso fazer uma avaliação dos hormônios, por exemplo, se está tudo regulado. Se tem algum tipo de lesão, como que a gente pode tratar? Ou seja, é ver o indivíduo dentro da sua necessidade, do seu objetivo e traçar um plano para ele, que é o que você falou. Eu posso começar a fazer exercício sem acompanhamento? Pode. Mas quando você quer evoluir, você quer ter mais segurança para chegar, você precisa de alguém orientando você para que você consiga alcançar resultado de uma maneira segura e muito mais rápida. Eu estava até perguntando para ele, porque dúvida minha, acredito que todo mundo tem essa dúvida e todo mundo queira começar algum tipo de exercício. Mas eu estava falando especificamente de musculação, certo? Na academia.
E eu estava perguntando para ele sobre hipertrofia. Até vou te pedir para explicar um pouquinho o que é. Como que a gente faz para ter esse ganho muscular na academia, principalmente para quem está começando? Hoje a gente quer focar aqui nessa primeira vez da academia, né? Quem ainda não é atleta profissional, né? Para você explicar, porque muita gente tem dúvida. Então, quem está começando, assim, para uma hipertrofia, né? Para ganho muscular, e a pessoa também não quer engordar. Eu falo muito da barriguinha, né? Que a gente tem, e aí a gente quer ganhar massa, começa a comer de qualquer jeito, não tem orientação, aí fica mais, né, com mais peso, não com tanta massa e você não sabe muito para onde vai, então tem que ter essa orientação. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. É importante falar sobre isso, não unificando somente a parte do treinamento. Então, quando eu tenho um objetivo, por exemplo, de ganho de massa muscular, eu preciso ter uma estrutura de treinamento que seja adequada para isso, eu vou explicar o porquê, mas eu também preciso de uma orientação alimentar para o meu objetivo, porque todo mundo vai ter um limite ali de ingestão calórica para ter hipertrofia com menor risco de ganho de gordura. Porque se eu vou começar a treinar, vou sair comendo aí sem ter nenhum controle, com certeza vai ganhar gordura e aí não vai conseguir alcançar o objetivo, né? Na musculação, o que precisa ser feito para ter hipertrofia? Primeira coisa, tem que ter estímulo de carga. Então, se você ficar treinando somente com o peso do corpo, por exemplo, você no início até vai ter algum ganho de massa muscular. Mas é necessário você acrescentar pesos, que é a sobrecarga do treinamento, para você conseguir gerar estímulo no seu corpo para que ele construa massa muscular. E a gente chama isso de progressão de carga. Por exemplo, você começou a treinar e aí você colocou lá no leg press 45, que é aquele inclinadinho, 10 quilos de cada lado. Você fez 12 repetições na primeira semana. Aí você fala, nossa, tá pesado esse negócio aqui. Na segunda semana você vai e não tá tão pesado igual a primeira semana. Por quê? O seu corpo já se adaptou. Se você deseja ter hipertrofia, você tem que pôr mais uns 5 de cada lado ali. Porque aí sim você está gerando estímulo de força para ganhar massa muscular. E aí o detalhe é esse, a constância na progressão de carga de maneira segura e ordenada. Aí vem o acompanhamento. E por exemplo, a gente falando da nutrição, é fundamental aliar uma coisa a outra, tanto para ganho de massa quanto para a saúde mesmo, manter o corpo. Com certeza. Eu faço sempre uma comparação, né? Você tem um automóvel e aí você vai abastecer. Você pode ir num posto e você vai colocar uma gasolina adulterada. E no outro você vai colocar uma gasolina aditivada, limpa, pura. A performance do carro vai ser muito melhor que a gasolina limpa, pura, aditivada. A nutrição para nós é a mesma coisa. Quando você se alimenta bem e tem uma dieta feita para você, você vai ter a melhor performance possível no treinamento com a sua alimentação. Então sim, eu preciso ter uma estrutura alimentar que me dê nutrientes adequados, carboidrato, proteína, gordura, dentro de uma quantidade certa, para que eu consiga ter resultado na hipertrofia, resultado no emagrecimento e na qualidade de vida, porque a gente é o que a gente come. Sim. Então eu tenho que pensar nisso. É somente para hipertrofia? Não. Quando você começa a se alimentar melhor, o resultado da estética é só um reflexo do que você fez. Então, quando você busca isso, você precisa realmente pensar na qualidade da sua alimentação. Sim, quem busca só realmente esse exercício físico, começar a academia, mas para quem realmente está começando é bem difícil, né? E até na parte de musculação mesmo, o que a pessoa deve fazer? Como a gente falou, procurar, né, o personal, saber direitinho o que fazer, mas assim, dói, então tem que, fala assim, na primeira vez dói muito depois que você faz uma academia, mesmo que não seja com tanto peso, né? Então o que a pessoa pode fazer para não correr riscos até musculares, né, de lesões e tudo mais? Qual que é o início de alguém que vai começar sem academia? Perfeito. É importante porque criou-se uma falsa ideia que para ter resultado você precisa ficar muito dolorido.
Isso já caiu por terra e a ciência já comprovou que não tem essa necessidade. Mas quais são os cuidados que essa pessoa que está iniciando precisa ter? Precisa ir mais devagar. Começa com cargas leves. O primeiro passo de quem está entrando na academia, gente, é você aprender a treinar. Você aprender a fazer os exercícios. Porque se faz errado no exercício também, já quer aumentar a carga, pode ter lesão, né? Com certeza. E aí, com o tempo, essas dores que você sentiu no começo, elas vão diminuindo e vão sumir. Desde que você siga uma boa orientação. Porque as pessoas, às vezes, né, elas são influenciadas pela rede social, pelo ambiente, e elas fazem muita comparação. Né? E aí vê a pessoa do lado colocando um monte de peso, vê o corpo dela e acha que o resultado que ela teve foi pelo peso que ela está colocando ali. Mas é todo o processo que ela viveu para chegar até ali. Então é ter o nível de consciência e saber caminhar até ele. É a constância, a disciplina, é ter o cuidado na academia. Porque sim, é perigoso. Sim. Se a gente não tomar cuidado, é perigoso. A gente vê muito acidente acontecendo em academia. Porque as pessoas querem passar do limite e não precisa. O resultado é tempo. Sim. Entendeu? Tem é o que a gente não tem às vezes, né? Paciência, constância, né? Como você falou, que aí sim vem o resultado. Todo mundo quer, nossa, eu já fiz umas 10 vezes na academia, não dá resultado. Aos poucos, é devagar, né? Com certeza, porque quando a gente pensa em resultados sólidos, eu preciso entender sobre a transformação geral da pessoa. Ela precisa mudar os hábitos dela. Ela não pode criar uma falsa impressão que em 2 meses ela vai ter o resultado sobre a expectativa que ela criou. Ela criou aquela imagem, ela viu aquela imagem e ela presumiu que em 2 meses ela ia ter aquele resultado. Não vai. Não vai porque a academia começa a dar resultado depois de 4 meses, esteticamente falando. É óbvio que os outros resultados, inclusive resultados psicoemocionais, eles já começam a acontecer. O equilíbrio dos hormônios. Mas a estética, talvez, que essa pessoa deseja, que ela está colocando uma expectativa muito alta, não vai acontecer em 2 meses. Aí o que precisa fazer? Apenas continue. Apenas continue mantendo a constância, melhorando seus hábitos, melhorando no treinamento, se alimentando melhor, bebendo água, dormindo, porque a engrenagem do resultado depende desses fatores também. Não é só eu vou para academia, precisa ter um outro tipo de dedicação também. É importante também, quem é mais idoso, né, e acha que já está mais velho, para começar, às vezes não começou, é muito importante, principalmente para quem é mais velho, né, e nunca fez nada, tem que fazer, né, é importantíssimo para a saúde, como a gente está falando. Graças a Deus, em Santos e região, pela qualidade de vida, tem muito idoso, cada vez crescendo mais, né, a população da terceira idade. E estão cada vez mais ativos, né? Tem a praia de andar, enfim, fazer exercícios até ao ar livre. Mas é muito importante, né? Quem é mais velho procurar também a academia, até para musculação, aos poucos, mas melhor tudo, né? O lugar do idoso é na musculação. Tá? Ele deve continuar, sim, os exercícios ao ar livre, que são prazerosos, tá ali na praia, é uma delícia, com certeza. Mas ele precisa colocar pelo menos 2 vezes a musculação na rotina dele. Por quê? O que acontece com o envelhecimento? Você tem uma perda natural, fisiológica da massa muscular. Você tem uma perda natural, fisiológica da força. E aonde eu vou buscar esse condicionamento? Aonde eu vou fazer força? Musculação. Onde eu vou ter estímulo para ganhar massa muscular? Musculação. Então daqui para frente vai ser cada vez mais normal nós temos idosos enchendo a academia. Que bom! Porque o lugar que eles têm que ir é lá. Se eu quero garantir, por exemplo, qualidade de vida, longevidade para o idoso, vamos pensar, para o idoso ir no banheiro, ele precisa sentar e levantar do vaso sanitário. Se ele não tiver força e massa muscular, ele não vai conseguir fazer isso. Então a independência do idoso depende da sua força e da sua massa muscular. Mas às vezes acha que por estar começando depois já está mais fraquinho, vê o aparelho, acha que é muito
vai conseguir, que vai se desgastar mais, ficar mais cansado, porque no início fica. Então, às vezes tem uma ideia de que vai cansar mais, né? E não, é ao contrário, né? Você vai ficar bem melhor depois de um tempo, vai começar a levantar um pouco de mais peso, né? É aos poucos isso. Tudo na sua medida. Você não vai começar com um treino que você não suporta. Primeiro você faz um treino ali 30, 40 minutos, 2 vezes por semana, depois você aumenta mais um pouquinho. Por quê? A cada estímulo que você gera para o seu corpo vai se adaptar a ele. Se adaptou àquele estímulo, vamos um pouquinho mais. O que não pode? Achar que a academia não é um ambiente para ele. Porque é mais para ele do que para qualquer outra pessoa. Ele é o que mais precisa. E, por exemplo, tanto os mais velhos quanto os mais novos, qual a frequência que você acha ideal para ir à academia, né? Para ter essa constância mesmo de ter resultados, tanto na musculação quanto na saúde mesmo? Pelo menos 3 vezes na semana, tá? 3 vezes na semana com constância. Por quê? Os resultados na musculação, independente de qual objetivo seja, eles são progressivos. Então eu não posso ir 3 vezes na semana naquela semana e ficar 2 sem ir. As adaptações que eu vou sofrer com o treinamento, que eu vou ter, se eu gerei um estímulo de força nessa semana, o meu corpo automaticamente vai se adaptar a ele. E aí na semana que vem eu preciso jogar um estímulo um pouco mais forte. E depois mais um pouco. E você vai melhorando seu condicionamento físico. E as outras possibilidades também vão melhorando junto. Sim. Então, 3 vezes na semana de musculação é uma quantidade muito boa para começar, tá? E aí você fica ali na academia de 30 minutos a 1 hora, tá excelente. Sim, e também conciliar exercícios de corrida, né, de aeróbico. Ótimo. Para a pessoa ter esse condicionamento físico, né, que é importante. Qual a frequência também de você fazer uma corrida, de você ir na esteira, também com moderação, né? Isso, e aí a gente pode, sendo na Baixada, em Santos, que você tem a possibilidade de fazer a caminhada, uma corridinha ao ar livre, você pode complementar. Você pode sim ir na academia, fazer esteira, ou você pode fazer ao ar livre. Qual que é a recomendação? 120 minutos semanais, de baixa a moderada intensidade, de exercícios aeróbicos. O que são os exercícios aeróbicos? É só a caminhada? Não, você pode fazer dança, você pode pedalar, você pode fazer um beach tênis, você pode jogar um futevôlei. São exercícios que vão melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório, o coração. E não tem nada que proteja mais o coração que exercícios aeróbicos. Ou seja, a musculação precisa, é praticamente obrigatório, mas eu tenho o complemento do exercício aeróbico que precisa entrar na rotina também. Então, por exemplo, fazer alguém que só faz aquela caminhada e corrida, ou fazer só o outro, só a musculação, não é interessante. Seria interessante mesmo fazer os dois, mesclar, assim, um dia fazer uma coisa, outro, ou até no mesmo dia, né, para ter esse condicionamento físico mesmo. O ambiente perfeito é esse. Você conseguir trabalhar todo esse tipo de condicionamento. Porque nós temos vários condicionamentos. A força é um condicionamento, a resistência aeróbica é um condicionamento. E quando você consegue ter os dois, você começa a entender a plenitude do exercício físico na sua vida. Por quê? Aí você tem força na perna, mas você vai subir uma escada, você não tem resistência. Agora, quando você é forte, muscularmente falando, e quando você é resistente na sua condição cardíaca, por exemplo, e respiratória, aí você vira uma máquina. Sim. E você faz com que o seu corpo seja menos sobrecarregado com as atividades diárias. Um coração forte, por exemplo, de uma pessoa condicionada, ele economiza trabalho. Por isso que vive-se mais. Porque você gera menos desgaste para o coração, para o músculo cardíaco, somente por ele ser mais condicionado. Aí o risco de doenças cardíacas também despenca. E até quem tem, por exemplo, uma arritmia, como que é diferente e precisa ter uma frequência também, que é importante também, né? O músculo tá trabalhando, mas alguns cuidados também, mas é importante, né? Qual que é o primeiro cuidado de quem tem alguma disfunção, né, cardíaca? Médico, sim, cardiologista, né? Acompanhamento. Perfeito. Aí o cardiologista, junto com o treinador, com o personal,
eles vão trabalhar em conjunto para ter um direcionamento desse condicionamento. Mas qual que é a primeira regra? Tem que ir devagar. Se você tem essa alteração, não dá para você contar com a sorte. Porém, o indivíduo que se condiciona tendo esses cuidados, ele pode reduzir ou até zerar as arritmias só pela condição física que ele adquiriu. É sempre muito importante, né? Claro, como ele falou, acompanhado com vários profissionais, né? Medicação, enfim. Porque também tem, na parte vascular, muita dúvida. Forma mais varizes? Ou não? Até uma pergunta que eu ia te fazer. A musculação, bastante carga, tem perigo de formar mais varizes quem já tem? Ou é indiferente? Só se for trabalhar com muita carga, mas muita carga mesmo, tá? O treinamento saudável, o treinamento de força, a musculação saudável, você seguindo as orientações e progredindo carga de uma maneira saudável, não tem por que aumentar as varizes. Pelo contrário, você vai conseguir melhorar a sua vascularização, melhorar a sua circulação. E quando você tem isso, esse fluxo sanguíneo melhorado, as varizes, na verdade, tendem a diminuir. O que tem que tomar cuidado? A gente tem que abrir essa observação. Excesso de carga. Para quem tem problema agudo e crônico com varizes, aí tem que tomar cuidado. O excesso também nunca é bom. O que eu ia te perguntar também, você tem uma linha até de suplementos, né? Eu ia te perguntar sobre a suplementação. A gente também tem dúvidas, a gente fala muito sobre a alimentação, né, correta. É interessante fazer a suplementação, até com, a gente fala muito de whey, e existem outras substâncias também. Mas o que você acha importante tanto para quem está começando, quanto no decorrer, né, do treino? Para quem está começando, eu nem recomendo ficar tomando muito suplemento, tá? Primeiro tem que arrumar alimentação. Qual que é o primeiro suplemento e mais importante para todo mundo tomar? A creatina. A creatina, ela tem multibenefícios, né? Aumento de força, que aí junto com isso você vai ter estímulos melhores para ganhar massa muscular, auxilia na cognição. Então é um suplemento indicado para todo mundo. E independente do momento que você esteja no treinamento, você pode tomar, tá? A questão do whey protein, qual que é a função dele? É você conseguir atingir a quantidade necessária de proteína do seu dia. E aí você tem no whey protein a praticidade e o sabor que ele pode te oferecer. Eu, por exemplo, a minha rotina de trabalho é muito puxada. Então o que eu faço? Eu deixo sempre uma fruta, uma banana, uma maçã e uma dose de whey protein. Por quê? Eu não vou ter tempo de fazer uma refeição. E nessa refeição, que é prática e rápida, eu consigo atingir o que eu preciso. Então, como a gente acha, às vezes não é algo a mais, né, que vai te dar mais massa muscular. Não, é para complementar mesmo, de repente, uma alimentação. Seria isso? Isso. O que vai ajudar você a ter mais massa muscular, realmente, hoje, que é comprovado cientificamente, é a creatina. E a creatina tem algumas dúvidas, mas ela realmente tem benefícios, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Tem contraindicação? Não, sem contraindicação, é um dos suplementos mais estudados e usados no mundo hoje pelos benefícios que ele pode trazer. Então não tem problema. O que tem que saber? Quantidade que vai tomar. Aí é individual. Aí vai ter que ver com o nutricionista, você tem tantos quilos, você vai tomar tantas gramas de creatina todos os dias. Vale ressaltar. Suplementação de creatina é cíclica, é diária e contínua. Porque algumas pessoas acham que tem que tomar somente no dia de treinar. Não, tem que tomar todos os dias para você conseguir ter os benefícios dela. Sim. Nossa, tem várias perguntas, algo que muita gente tem dúvidas realmente. Obrigada por esclarecer, né, aqui pra gente. Você também é mentor, né? Fala pra gente de outros profissionais, você tem uma rede, né, na internet principalmente. Passa o seu contato também, o seu contato e dos seus produtos, né, que você tem de suplementação, e fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Hoje eu trabalho na área de mentoria para personagens, para professores que estão se formando ou que querem ingressar no digital, porque a gente sabe que o digital hoje é uma realidade, mas muita gente não entende o que precisa fazer, não sabe qual a estrutura que tem que ter. Então hoje eu ensino professores de educação física a vender consultoria online, que é a consultoria à distância, que ela vai dar o suporte à distância, a pessoa está nos Estados Unidos, está na África, pode ser aluna desse professor com a metodologia que ele tem, né?
E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, seja como mentor, seja como treinador, que eu também ainda prescrevo treino, eu ainda faço isso, pode seguir nas redes sociais, @AndréDelaCreche, Dela com 2 L, CRECHE. E você que quer utilizar uma suplementação de qualidade e segura, eu também peço, pode seguir o nosso Instagram, @ISNnutrition. E aí pode chamar a gente. No meu Instagram pode me chamar também, que nem você falou, né, Paula? Muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. E o nosso dever como profissional de educação física é ajudar essas pessoas a esclarecendo essas dúvidas e que elas encontrem o caminho da qualidade de vida, da saúde, através do exercício físico. É isso, obrigada pela participação, né? A gente conversa mais vezes ainda, né? Nas próximas vezes. Venham sempre ao nosso programa, que é muito bem-vindo. Eu que agradeço e espero com certeza estar mais vezes com vocês. É isso, gente. Ó, sem dúvidas, sem medo, né? A gente tem que procurar profissionais competentes que saibam te direcionar, porque cuidar da saúde, né, é fundamental, né? Principalmente exercício físico, para você ter uma vida melhor, né? Viver mais. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Mas eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa, que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a Churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir, as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, e é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra, doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo da Churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Então você leva sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. E hoje a gente está encerrando mais um programa. Eu quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando a gente. Obrigada por todo o carinho, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!